Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso cantinho mágico de leitura. Hoje vamos mergulhar no capítulo 8 de A Descoberta das Bruxas e preparem-se, porque este capítulo está interessante. A Diana, ela vai para uma aula de yoga que é tudo menos comum e a conexão com o Matthew vai ficando mais próxima e mais intensa. Se você está acompanhando, pegue logo seu chá ou sua mantinha, se aconchegue e vem comigo. Se é a sua primeira vez aqui, não se preocupe. Aqui no card tem a playlist com todos os capítulos que já lemos até agora. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nadinha. Vamos lá? Antes de mais nada, vamos para um breve contexto. No capítulo 7, a Diana estava saturada com as criaturas na biblioteca e aceitou uma carona com Matthew. Essa carona foi parar em um chá que no começo parecia uma zona de guerra fria, um querendo saber mais do outro, o outro não querendo revelar tanto, mas ao final parece que eles conseguiram pelo menos falar a mesma língua. Então agora, no capítulo 8, ela vai entrar ainda mais nesse mundo de criaturas mágicas e ela, por mais que tenha vindo de uma família de bruxos, ela estava um pouco à par. E a relação com Matthew dá mais um passo adiante. Prontas para este capítulo? Então vamos lá. Capítulo 8. Honestamente, este carro é muito clichê. Meus cabelos bateram no meu rosto e eu tentei afastá-los. Claremont estava encostado na lateral do Jaguar com sua elegância habitual. Até as roupas de yoga, caracteristicamente em cinza e preto, pareciam recém-saídas da loja, embora inferiores às que ele vestia na biblioteca. Eu me senti incomensuravelmente destoante diante do negror lustroso do carro e da elegância do vampiro. O dia não tinha sido bom. Com a esteira da biblioteca enguiçada, os manuscritos demoraram a chegar às minhas mãos. As anotações continuaram evasivas. E eu já começava a olhar para o calendário em pânico, imaginando um salão cheio de colegas a me bombardear com perguntas difíceis. Já era outubro e a conferência estava marcada para novembro. Você acha que um carro menor disfarçaria melhor? Ele perguntou, estendendo a mão para pegar a minha esteira de yoga. Na verdade, não. Em pé na penumbra outonal, ele era a própria imagem de um vampiro, se bem que os alunos e professores que passavam por perto não lhe davam uma segunda olhadela. Se eles não conseguiam perceber quem era Claremont, de ver quem ele era ali ao ar livre, o carro era irrelevante. Fez-se uma irritação sob a minha pele. Fiz alguma coisa errada? Ele arregalou 2 olhos cinzas esverdeados e atônitos. Abriu a porta do carro e respirou fundo enquanto eu entrava. Minha irritação aumentou. Você está me cheirando? Eu suspeitava que desde o dia anterior o meu corpo estava fornecendo informações que ele não podia obter. Feromônios, né, minha querida? Gente, desculpa, não resisti. Não me tente, ele murmurou, fechando a porta do carro. Os pelos da minha nuca se arrepiaram quando pensei no que ele acabara de dizer. Ele abriu o bagageiro e colocou a minha esteira lá dentro. O ar do anoitecer se espairou em volta quando o vampiro entrou no carro, sem esforço visível e sem gestos desengonçados. Seu rosto mostrava uma linha simpática de preocupação. O dia foi ruim? Olhei para ele com um olhar fulminante. Claremont sabia perfeitamente como tinha sido o meu dia. Ele e Miriam tinham aparecido na Duck Humphrey outra vez, mantendo as outras criaturas à distância. E depois saímos para fazer yoga, enquanto Miriam continuava lá, para impedir que fôssemos seguidos por uma fileira de demônios, ou coisa pior. Claremont ligou o carro e seguiu pela Woodstock Road, sem nenhuma tentativa de puxar conversa. Na rua, nada além de casas. Para onde estamos indo? Perguntei desconfiada. Para o estúdio de yoga, disse ele serenamente. Pelo seu humor, devo dizer que você está precisando dela. E onde fica esse estúdio de yoga? Perguntei. Estávamos nos dirigindo para o campo, rumo a Blairring. Já mudou de ideia? A voz dele transpareceu uma ligeira irritação. Não será melhor levá-la de volta ao estúdio da High Street? A lembrança da aula insatisfatória do dia anterior me fez encolher. Não. Então relaxe. Não vou sequestrá-la. Às vezes é legal deixar outro assumir as rédeas. Além do mais, é uma surpresa. Eu balbuciei.
Ele ligou o som do carro e a música clássica ecoou dos altos-falantes. Pare de pensar e escute, ele ordenou. É impossível continuar tenso ao som de Mozart. Admiti para mim mesma que ele estava certo e me acomodei no banco com um suspiro e fechei os olhos. Com o movimento sutil do jaguar e os ruídos externos abafados, era como se eu estivesse suspensa no ar, aparada por mãos invisíveis e musicais. O carro reduziu a marcha e parou na frente de um portão duplo de ferro, tão alto que eu nunca o escalaria, mesmo com toda a minha experiência. O portão era artisticamente trabalhado, com muros laterais de tijolinhos vermelhos. Eu me espichei um pouco no banco. Esquece, não é possível ver nada daqui, disse Clermont rindo. Ele abaixou o vidro da janela e digitou uma série de números em um painel polido. Fez-se um ruído e o portão se abriu. O chão de cascalho rangeu sob os pneus do carro e depois atravessamos outro portão ainda mais antigo que o primeiro. Um portão sem nenhum ornamento, a não ser um arco que terminava em outro muro de tijolinhos bem mais baixo que o primeiro e que dava para Woodstock Road. No topo do arco, dependurava-se uma espécie de lanterna envidraçada. À esquerda do portão, uma linda casinha com chaminés retorcidas e vitrais. Uma pequena placa de bronze, desgastada nas pontas, anunciava a velha cabana. Lindo, murmurei. Eu sabia que você ia gostar. O vampiro pareceu recompensado. Cruzamos um parque em meio à penumbra do anoitecer. O barulho do jaguar dispersou um pequeno bando de cervos que se abrigavam nas sombras. Subimos uma ladeira em suave declive e fizemos uma curva. O carro reduziu a marcha quando chegamos ao topo da ladeira e os faróis iluminaram a escuridão. Ali, disse Clermont, apontando com a mão esquerda. A casa principal de 2 andares em estilo Tudor situava-se no centro do terreno. Os tijolos cintilavam sob a luz de poderosos holofotes presos em galhos de pés de carvalho, iluminando a fachada da casa. Fiquei tão deslumbrada que deixei escapar um palavrão. Clermont olhou para mim chocado e depois riu. Ele manobrou o carro até um estacionamento circular na frente da casa e parou atrás de um Audi Sport do ano. Já havia cerca de uma dezena de carros estacionados e a luz dos faróis iluminou outros carros subindo a colina. Será que eu vou me sair bem? Eu já praticava yoga por mais de uma década, mas isso não significava que era uma praticante exímia. Nem me passara pela cabeça perguntar se aquele tipo de aula as pessoas tinham que se apoiar nos cotovelos de pernas para o ar. É uma classe mista, assegurou-me Clermont. Está bem. Apesar da resposta tranquilizadora, minha ansiedade não diminuiu muito. Ele tirou as esteiras do porta-mala, saiu andando devagar, enquanto os recém-chegados se apressavam na direção de uma entrada larga. E por fim chegou à minha porta e estendeu a mão para mim. Isto é novo, pensei comigo, antes de lhe dar a mão. Eu ainda não estava me sentindo muito confortável quando os nossos corpos se tocaram. Ele era incrivelmente gelado e o contraste entre as temperaturas dos nossos corpos me deixou atordoada. O vampiro me pegou pela mão com suavidade e me ajudou a sair do carro com toda a gentileza. Antes de soltar minha mão, apertou-a com delicadeza, surpreendida. Olhei para ele e nossos olhos se encontraram. Confusos, desviamos o olhar. Atravessamos outro portão arqueado e um pátio central e depois entramos na casa principal, uma construção em surpreendente estado de conservação. A simetria das janelas georgianas continuava intacta e nenhum arquiteto moderno anexara estufas vitorianas exageradas. Era como se tivéssemos voltado no tempo. Inacreditável, murmurei. Clermont abriu um largo sorriso, conduzindo-me por uma porta de madeira escorada por um peso de ferro que a mantinha aberta. Engoli em seco. Se o exterior da construção já era admirável, o interior era de tirar o fôlego. Lambris de madeira, polidos e brilhantes, se estendiam em todas as direções. A enorme lareira já estava acesa. Havia uma grande mesa rodeada de bancos que pareciam tão antigos quanto a casa, e a única evidência de que estávamos no século XIX, no século XXI, era a luz elétrica. Sapatos se enfileiravam aos pés dos bancos de carvalho, em cujos tampos escuros se amontoavam suéteres e casacos. Matthew
Deixou as chaves na mesa e tirou os sapatos. Eu também tirei os meus e o segui. Não falei que era uma turma mista? Disse o vampiro quando chegamos a uma porta. Olhei para ele balançando a cabeça. Pois é, mas só há um jeito de entrar nesta sala. Você tem que ser um de nós. Ele abriu a porta. Inúmeros de olhos curiosos, perfurantes, arrepiantes e petrificantes se voltaram para mim. A sala estava entupida de demônios, bruxos e vampiros. Estavam sentados em esteiras coloridas, uns de pernas cruzadas, outros de joelhos, esperando o início da aula. Alguns demônios tinham fones no ouvido. Os bruxos cochichavam, com um zumbido contínuo. Os vampiros se mantinham em silêncio, com semblantes praticamente sem emoção. Fiquei boquiaberta. Me desculpe, disse Claremont. Achei que você não viria se lhe dissesse, mas este é o melhor estúdio de yoga em Oxford. Uma bruxa alta de cabelos curtos e pretos, com pele cor de café com leite, caminhou em nossa direção enquanto o resto da sala se entregava a uma silenciosa meditação. Claremont, que até então estava um pouco tenso, relaxou a olhos vistos quando a bruxa se aproximou de nós. Matthew soou uma voz rouca e um leve sotaque indiano. Bem-vindo. Amira, ele balançou a cabeça cumprimentando. Esta é Diana Bishop, já lhe falei sobre ela. A bruxa me olhou atentamente, esquadrinhando cada detalhe do meu rosto, e sorriu. Muito prazer em conhecê-la, Diana. Você é novata em yoga? Não, meu coração bateu ansiosamente. Mas é a primeira vez que venho aqui. Ela abriu um largo sorriso. Bem-vinda à velha cabana. De repente, me perguntei se havia alguém ali que sabia do Ashmole 782, mas não vi um único rosto familiar e a atmosfera da sala era francamente serena, sem a tensão habitual que existe entre as criaturas. A mão aconchegante e firme de Amira me pegou pelo punho e meu coração sossegou no mesmo instante. Olhei-a com admiração. Como ela podia ter feito isso? Amira soltou meu punho, deixando a minha pulsação estável. Acho que você e Diana ficarão mais confortáveis aqui, disse para Claremont. Começaremos quando estiverem bem instalados. Estendemos as esteiras ao lado de uma porta ao fundo da sala. Não tinha ninguém por perto de mim. Mas um pouco mais à frente, 2 demônios estavam sentados na posição de lótus com os olhos fechados. Eu senti um comichão nos ombros e me perguntei quem estaria me olhando. A sensação não durou muito. Desculpa, soou uma voz culpada dentro da minha cabeça. Era a voz que vinha da direção dos zumbidos do outro lado da sala. Amira franziu ligeiramente o senho para alguém que estava sentado na primeira fila e só depois iniciou a aula. De volta ao prumo, meu corpo se colocou obediente na posição de lótus, quando ela começou a falar, e alguns segundos depois Claremont também estava na mesma posição. Agora, fechem os olhos. Amira apertou um pequeno controle remoto e os acordes de um canto meditativo ecoaram das paredes e do teto. Era como um canto medieval. Um dos vampiros suspirou de felicidade. Meus olhos vagaram distraído pela argamassa ricamente ornamentada daquilo que um dia deveria ter sido o grande salão da casa. Fechem os olhos, repetiu Amira suavemente. Não é fácil deixar de lado as preocupações, os temores e o ego. Por isso estamos aqui esta noite. Com essas mesmas palavras, das quais eu tinha ouvido variações em outras aulas de yoga, assumiram um novo significado naquela noite. Estamos aqui esta noite para aprender a lidar com a nossa energia. Na maior parte do tempo, travamos embates sem fim para sermos o que não somos. Deixem que estes desejos se dissipem. Honrem quem vocês realmente são. Fizemos alguns alongamentos e depois Amira pediu para que nos colocássemos de joelho e aquecêssemos a coluna antes de nos inclinarmos até o chão, como um cão se alongando. Ficamos nessa posição por um tempo e em seguida esticamos os braços até os pés e assim ficamos, e depois nos colocamos de pé.
Mantenham os pés enraizados na terra e se ponham na posição da montanha. Ela instruiu. Eu me concentrei nos pés e um inesperado solavanco emergiu do solo. Eu arregalei os olhos. Seguimos Samira quando ela iniciou a vinyasas. Erguemos os braços em direção ao teto e os abaixamos para nos aproximar as mãos dos pés. Levantamos ligeiramente o corpo com a coluna paralela ao solo e depois nos dobramos e jogamos as pernas para trás em posição de flexão. A multidão de demônios, vampiros e bruxas deslocaram os corpos em graciosas curvas. Continuamos as flexões e depois erguemos os braços mais uma vez e encostamos levemente uma palma da mão na outra. Depois Amira nos liberou para fazer os movimentos que quiséssemos. Ela apertou o botão do controle remoto de um aparelho de som e se espalhou ao redor um lento e melódico cover de Rocketman de Elton John. Sintonizada com aquela música de súbito estranhamente apropriada, repeti movimentos que já conhecia, alongando os músculos retesados para que o fluxo do exercício tirasse todos os pensamentos da minha cabeça. Depois repetimos uma série de movimentos 3 vezes e a energia ambiente se transformou. 3 bruxos flutuaram e quase meio metro acima do piso de madeira. Fiquem no chão, disse Amira em tom neutro. 2 deles voltaram sem dificuldade para o chão. O terceiro mergulhou como um cisne e mesmo assim as mãos tocaram o chão antes dos pés. Tanto os demônios como os vampiros mostraram alguma dificuldade com o ritmo. Alguns demônios se moviam com tanta lentidão que pareciam imóveis. Já os vampiros enfrentavam um problema oposto. Seus vigorosos músculos se enrolavam e desenrolavam com repentina intensidade. Suavemente, murmurou Amira, sem forçar, sem reter. A energia ambiente se recompôs aos poucos. Amira nos orientou a fazer uma série de posições em pé. Nessas posições, os vampiros eram visivelmente imbatíveis. Eles a sustentavam sem o menor esforço por vários minutos. Passado algum tempo, eu já não estava mais preocupada com quem estava lá ou se eu estava à altura da turma. Só havia movimento e movimento. Voltamos ao chão e fizemos flexões de costas e inversões. Todos suaram, menos os vampiros, que não vertiam uma só gota de suor do corpo. Alguns alunos se apoiaram em um único braço para fazer as flexões, mas eu não era um deles. Claremont, sim. Em dado momento, era como se ele estivesse ligado ao solo por nada mais que uma orelha. O corpo alinhava-se perfeitamente suspenso no ar. A gente sente Diana babando, né? Eita, mulher! Para mim, a parte mais difícil da yoga era sempre a posição final, Savasana, na qual se posiciona como um cadáver. Para mim, era quase impossível se manter deitada de barriga para cima e inteiramente imóvel. E como os outros achavam que essa posição era relaxante, isso aumentou ainda mais a minha ansiedade. Eu então tratei de me aquietar e permanecer deitada o máximo possível, evitando qualquer contração. Um ruído de passos se interpôs entre mim e o vampiro. Diana, sussurrou Amira, essa posição não é para você, deite de lado. Abri os olhos espantada. Olhei para os grandes olhos negros da bruxa, envergonhada por ter sido flagrada no meu segredo. Dobre-se como uma bola. Aturdida, fiz o que ela disse. Meu corpo relaxou de imediato. Mantenha os olhos abertos também. Ela deu uma leve palmada no meu ombro. Eu estava virada para o lado de Claremont. Amira diminuiu a luminosidade da sala, mas o brilho da pele do vampiro ressaltava-lhe os traços. De perfil, ele parecia um cavalheiro medieval, deitado no tampo de uma tumba da abadia de Westminster. Pernas longas, torso esguio, braços compridos e um rosto incrivelmente forte. Havia algo de antigo na aparência dele, se bem que ele aparentava ser ligeiramente mais velho do que eu. Com um dedo imaginário, tracei mentalmente a linha da testa que se expandia até a linha irregular dos cabelos, com um pouco acima do proeminente osso da testa e das sobrancelhas espessas e negras de Claremont. O dedo imaginário desceu até a ponta do nariz e tocou o lábio deles.
Contei a respiração do vampiro. O peito se erguia imperceptivelmente. A cada 100 movimentos respiratórios, ele não expirava por muito tempo. Por fim, Amira comunicou a todos que já era hora de nos juntarmos ao mundo lá fora. Matthew se virou para mim e abriu os olhos. Seu rosto estava mais suave. E o meu também. De repente fez-se uma grande animação ao redor, mas o socialmente correto não me abalou. Continuei no mesmo lugar, com os olhos cravados nos olhos do vampiro. Ele também me olhava, imóvel, sem mexer um único músculo. Quando levantei, a circulação repentina de sangue pelo meu corpo fez a sala rodopiar. Eu não sei bem se foi o levantar não, Diana. Eu acho que foi outra coisa, minha querida. Logo a sala parou de girar. Amira fechou os exercícios com um canto, acompanhado pela sonoridade de sininhos atados em seus dedos. Fim de aula. A sala se encheu de murmúrios polidos enquanto vampiros cumprimentavam vampiros e bruxos cumprimentavam bruxos. Os demônios eram mais agitados, combinando encontros nos bares dos arredores de Oxford e perguntando onde se tocava o melhor jazz. Sorri quando lembrei de Agatha, descrevendo o que impulsionava os demônios, e me dei conta de que eles apenas seguiam a energia. 2 banqueiros de investimentos londrinos, ambos vampiros, conversavam sobre os assassinatos em Londres, ainda sem solução. Eu senti uma pontada de desconforto só de pensar em Westminster. Matthew franziu os senhos e os dois mudaram de assunto, marcando o almoço para o dia seguinte. Cruzamos com todos na saída. Bruxos e bruxas nos cumprimentaram, com curiosidade, ao mesmo tempo que sacudiram a cabeça. E até os demônios fizeram contato visual, rindo e trocando olhares significativos entre si. Os vampiros simplesmente me evitaram, mas todos cumprimentaram Claremont. Finalmente, na sala, restaram apenas Amira, ele e eu. Ela recolheu a esteira e veio em nossa direção. Você se exercitou muito bem, Diana, disse. Muito obrigada, Amira. Nunca me esquecerei dessa aula. Você sempre será bem-vinda, com ou sem Matthew. Ela acrescentou, dando um toquinho no ombro dele. Você deveria ter dito para ela. Achei que ela não viria se soubesse, e também pensei que ela adoraria se tivesse uma chance. Ele me olhou um tanto envergonhado. Apaguem as luzes quando saírem, disse Amira, virando-se para trás e já a meio caminho do salão. Meus olhos esquadrinhavam a suntuosidade do vestíbulo. Foi realmente uma surpresa, disse secamente, ainda não disposta a deixá-lo se safar. Ele se aproximou de mim pelas costas, sem nenhum ruído e sem nenhum aviso e sem nenhum movimento brusco. Uma surpresa agradável, eu espero. Gostou da aula? Assenti lentamente com a cabeça, enquanto me virava para responder. Ele estava desconcertantemente próximo, e a diferença de nossas estaturas me fez erguer os olhos até o alto para não ficar de cara com o tórax. Gostei. O rosto de Matthew se iluminou com um sorriso de tirar o fôlego. Que bom. Foi difícil me desvencilhar daqueles olhos. Para quebrar esse feitiço, me abaixei e comecei a enrolar a esteira. Ele apagou as luzes e pegou as roupas. Calçamos os sapatos na galeria, onde o fogo da lareira já se extinguira. Ele pegou as chaves. Gostaria de um chá antes de voltarmos para Oxford? Onde? Na casa do portão, ele disse de um modo prosaico. Lá tem uma cafeteria? Não, mas tem uma cozinha e também um lugar para sentar-se. Eu posso fazer o chá, brincou. Matthew, essa casa é sua? Perguntei chocada. Já estávamos andando no lado de fora da casa em direção ao pátio, quando avistei uma placa no topo do portão que indicava uma data, 1536. Fui eu que a construí, ele disse olhando-me com atenção. Matthew Claremont tinha no mínimo uns 500 anos de idade. Espólio da reforma, ele continuou. Henrique me deu a terra com a condição de que eu demolisse a abadia que havia aqui e construísse outra coisa. Salvei o que pude, mas foi penoso descartar o restante.
O humor do rei estava péssimo naquele ano. Eu me recusei a destruir alguns anjos e algumas obras feitas de pedra. Afora isso, tudo mais pertence à nova construção. Nunca ouvi ninguém se referir a uma casa construída no século XVI como nova construção. Observei a casa não só pelos olhos de Matthew, mas também como uma parte dele. Era a casa que ele tinha escolhido para viver cerca de 500 anos antes. Observando-a, pude conhecê-la melhor. Era tranquila e silenciosa, como ele. Sem falar que era sólida e verdadeira. Nada ali era desnecessário. Nenhuma ornamentação a mais. Nada que chamasse demasiada atenção. Ela é maravilhosa. Eu não consegui dizer mais nada. Mas agora é grande demais para morar, ele retrucou. Além de também ser muito frágil. Mesmo com minuciosa manutenção, toda vez que abre uma janela, parece alguma coisa vai despencar. Deixei a Mira ocupar alguns cômodos e ela abre a casa para os alunos algumas vezes por semana. Você vive na casa do portão? Perguntei enquanto atravessávamos um amplo caminho de pedras arredondadas em direção ao carro. Parte do tempo. Moro em Oxford durante a semana, mas passo os finais de semana aqui. É mais tranquilo. Devia ser mesmo torturante para um vampiro viver cercado de estudantes ruidosos e forçados a ouvir a tagarelice deles. Entramos no carro e percorremos a curta distância até a casa do portão. Com um cartão de visitas da casa principal, a casa do portão tinha mais ornamentos externos. Observei atentamente as chaminés retorcidas e os elaborados padrões dos tijolos. Matthew resmungou. Eu sei, as chaminés estão erradas. O pedreiro estava louco para pôr as mãos à obra. O primo dele trabalhava na Halsey em Hampton Court e o homem simplesmente não aceitava uma negativa como resposta. Ele ligou no interruptor próximo à porta e o brilho dourado banhou o aposento principal da casa. O chão de lajotas e a enorme lareira de pedra poderia assar facilmente um boi inteiro. Está sentindo frio? Ele perguntou enquanto se dirigia a uma parte do aposento transformada em cozinha moderna. Uma cozinha onde uma grande geladeira predominava mais do que o fogão. Repeli o pensamento sobre o que poderia estar guardado dentro daquela geladeira. Um pouco, respondi, encolhida no meu suéter. Estava relativamente quente em Oxford, mas meu suor seco tornava o ar da noite gelado. Então acende a lareira, ele sugeriu. A lareira já estava preparada e pude acendê-la com um fósforo comprido tirado de um velho caneco de peltre. Enquanto Matthew ligava a chaleira elétrica, eu passeava pela sala, analisando os elementos de um gosto que se estendia da dureza do couro marrom à suavidade dos móveis de madeira polida magnificamente dispostos sobre o piso de lajota. Um tapete antigo em vibrantes tons de vermelho, azul e ocre irradiava jatos coloridos. No consolo da lareira, desapontava um retrato enorme de uma linda mulher de cabelos negros do início do século XVII, que trajava um roupão amarelo. Era, sem dúvida, um retrato pintado por Sir Pitt Lely. Matthew percebeu meu interesse. Minha irmã Luísa, disse enquanto saía de trás do balcão com uma bandeja de chá. Olhou para a tela com um sorriso triste. Dieu, como era bela! O que houve com ela? Foi para Barbados com a intenção de se tornar a rainha das Índias Ocidentais. Nós a alertamos de que seu gosto por rapazinhos não passaria despercebido, mas ela não nos deu ouvido. Luís adorava a vida de uma grande fazenda. Investiu em açúcar e escravos. Uma sombra enevou-lhe o rosto. Durante uma das rebeliões na ilha, os outros fazendeiros que já não a viam com bons olhos decidiram se livrar dela. Eles a decapitaram, esquartejaram o corpo, depois a queimaram e colocaram a culpa nos escravos. Lamento, eu disse, sabendo que as palavras são sempre inadequadas para perdas assim. Ele esboçou um sorriso.
Foi uma sorte tão terrível como a mulher que se foi. Eu adorava minha irmã, mas ela não era fácil. Entregou-se a todos os vícios da época pelas quais passou. Se havia um excesso a ser experimentado, Luísa era a primeira a encontrá-lo. Desviou os olhos para o rosto lindo e frio da irmã com dificuldade. Você prefere se servir? Perguntou, colocando a bandeja na mesa baixa de carvalho, impecavelmente polida, que estava entre duas poltronas de couro na frente da lareira. Assenti satisfeita pelo rumo mais leve da conversa, embora com perguntas que ultrapassariam uma única conversa ao anoitecer. Os grandes olhos negros de Luísa me observavam e tratei de não derrubar nenhuma só gota de chá na reluzente superfície de madeira da mesa que um dia podia ter pertencido a ela. Matthew trouxe uma jarra de leite e um açucareiro e comecei a preparar meu chá até que obtivesse uma coloração exata e depois reencostei confortavelmente na maciez da poltrona com um suspiro. Ele estava educadamente com a xícara na mão, levando-a aos lábios. Você sabe que não precisa fazer isso só para me agradar, né? Eu disse, olhando para a xícara. Eu sei. Ele se encolheu. É um hábito conveniente para fugir. Quando você começou a praticar yoga, mudei de assunto. Na mesma época que Luísa foi para Barbados. Fui para as outras Índias, as Índias Orientais, e me vi sozinho em Goa durante a época de monção. Não havia nada a fazer além de beber muito e aprender sobre a Índia. Naquele tempo, os yogis eram diferentes desses yogis de hoje, muito mais espiritualizados que os professores atuais. Conheci a Mira há poucos anos, quando eu dava uma conferência em Mumbai. Logo que a vi ministrando uma aula, ficou claro que ela possuía os dons mais antigos dos yogis e não tinha o menor problema em se relacionar com vampiros. Ao contrário de algumas bruxas, a voz dele soou com um tom de amargura. Você a convidou para vir à Inglaterra? Expliquei que aqui haveria mais chances e ela concordou em testar. Isso já faz 10 anos e a cada semana a turma aumenta. É claro que ela também dá aulas particulares, principalmente para humanos. Não estou acostumada a ver bruxas, vampiros e demônios partilhando alguma coisa. Ainda mais uma aula de yoga, confidenciei. Os tabus, ao se misturar com outras criaturas, eram fortes. E nunca acreditaria se você tivesse dito que era possível. A Mira é uma otimista e adora um desafio. No início não foi fácil. Nos primeiros dias, os vampiros se recusavam a ocupar o mesmo espaço com os demônios. E é claro que todos ficaram de queixo caído quando as bruxas começaram a aparecer. A voz dele revelou os próprios preconceitos agarrados por muito tempo. A maioria da turma já assumiu que possui mais semelhança que diferenças e todos se tratam com cortesia. Mesmo que a gente tenha semelhanças, retruquei, solvendo um gole de chá e dobrando os joelhos à altura do peito. Obviamente, não sentimos da mesma maneira. O que você quer dizer? Ele perguntou, olhando-me atentamente. Como reconhecemos que um outro é um de nós? Uma criatura? Respondi confusa. Você sabe, cutucões, arrepios, o gelo. Matthew balançou a cabeça. Não sei, não. Não sou bruxo. Você sente nada disso quando eu olho para você? Perguntei. Não. Você sente? Ele mostrou sinceridade nos olhos, provocando uma reação familiar na minha pele. Assenti com a cabeça. O que sente quando é olhada por um vampiro? Ele inclinou para a frente. Tudo parecia extraordinariamente comum, mas senti que se armava uma armadilha. É uma sensação de frio. Falei paulativamente, sem saber o que divulgar, como se brotasse gelo da minha mesa. Parece desagradável. Ele enferrujou. Ele enrugou a testa. Não é, não. Continuei de modo sincero. Só um pouco estranho,
Com os demônios é pior. Quando eles me olham, é como se eu fosse beijada. Fiz uma careta. Matthew sorriu e colocou a xícara de chá sobre a mesa. Apoiou os cotovelos no joelho e arregalou o corpo e angulou o corpo na minha direção. Então você se vale um pouco do seu poder de bruxa. Soou o desarme da armadilha. Curiosa, olhei para o chão como o rosto em brasa. Eu nunca deveria ter aberto o Ashmore 782, nem tirado aquele maldito livro da prateleira. Foi a 5ª vez que fiz magia esse ano e a máquina de lavar não conta, porque a água teria inundado o apartamento debaixo do meu se não tivesse lançado um feitiço. Ele fez um gesto de rendição com as mãos. Não me importa se você usa ou não magia, Diana, mas eu estou surpreso com a quantidade de vezes que fez isso. Não uso magia, nem poder, nem feitiçaria, o nome que se dê. Isso não tem nada a ver com quem eu sou. Meu rosto estava em brasa. Claro que magia tem a ver com o que você é. Está no seu sangue, está nos seus ossos. Você nasceu de uma bruxa, da mesma forma que nasceu loura e de olhos azuis. Eu nunca tinha conseguido explicar para alguém os motivos que me faziam evitar a magia. Sarah e Em não entenderiam. E Matthew muito menos. O chá esfriou e fiquei com o corpo cada vez mais tenso à medida que tentava me esquivar daquele exame minucioso. Eu não quero isso, disse entre os dentes. Não escolhi isso. O que há de errado com a magia essa noite? Você pareceu feliz com a magia. O talento de uma bruxa não é nem melhor nem pior do que o talento de um compositor ou de um poeta. É apenas diferente. Eu não quero ser diferente, retruquei com veemência. Eu quero uma vida simples e comum. A vida a vida que os homens desfrutam. Uma vida que não envolve morte, perigo e medo de ser descoberta. Pensei, fechando a boca para não deixar o pensamento escapar. Que mal há em querer ser normal? Diana, como cientista, eu devo lhe dizer que não existe essa tal normalidade. O tom de voz dele já não tinha a mesma doçura. Normal é uma história da carochinha, uma fábula que os humanos contam para si mesmos quando confrontados com evidência avassaladora de que quase tudo que acontece em volta não é tão normal assim. Nada do que ele dissesse abalaria minha convicção de que era perigoso ser uma criatura neste mundo dominado por humanos. Diana, olhe para mim. Olhei contra minha vontade. Você está tentando colocar a magia de lado, tal como seus cientistas fizeram séculos atrás. Como você supõe que tenha sido? O problema é que isso não funcionou. Ele continuou falando com tranquilidade. Nem mesmo os cientistas humanos, que havia entre outros cientistas, conseguiram expurgar a magia do mundo. Você mesma disse isso. No fim, a magia sempre retorna. Mas isso é diferente, sussurrei. É a minha vida. Eu posso controlar a minha vida. Não há diferença. A voz dele estava calma e segura. Mesmo que tente se manter distante da magia, isso não vai funcionar mais do que funcionou com Robert Hooke ou Isaac Newton. Os dois sabiam que essa coisa chamada mundo não existe sem magia. Hooke era brilhante quando pensava nos problemas científicos em 3 dimensões e quando inventava instrumentos e experimentos, mas ele jamais atingiu a plenitude de suas potencialidades porque tinha medo dos mistérios da natureza. Newton? Esse teve o intelecto mais destemido que já conheci. Newton não tinha medo das coisas que não podiam ser vistas ou facilmente explicáveis. Ele simplesmente encarava. Como historiadora, você sabe muito bem que isso era alquimia e que foi justamente a crença no invisível, nas poderosas forças do crescimento e da mudança, que conduziu até a teoria da gravidade. Sendo assim, nessa história, eu prefiro ser Robert Hooke, argumentei. Não preciso ser famosa como Newton, como a minha mãe. O medo de Hooke fez dele um homem amargo e invejoso, disse Matthew. Ele passou a vida inteira observando e desenvolvendo os experimentos de outras pessoas. Isso não é um bom modo de se viver.
Não quero envolver meu trabalho com magia, eu insisti com teimosia. Você não é Hulk, Diana. Ele não passou de um humano que arruinou a própria vida tentando resistir ao fascínio da magia. Você é uma bruxa. Se fizer o mesmo, será destruída pela magia. O medo começou a povoar meus pensamentos, afastando-me de Matthew Claremont. Ele parecia querer me convencer com seu fascínio de que qualquer criatura poderia deixar de lado preocupações e repercussões e apenas viver. Mas tratava-se de um vampiro, e os vampiros não são confiáveis, e ele estava errado a respeito da magia. Ele tinha que estar errado. Caso contrário, eu teria lutado com o inimigo imaginário a minha vida inteira. Contudo, a responsável pelo medo que eu senti era eu mesma, já que atraía a magia para mim, contra minhas próprias regras, e com isso acabara arrastando o vampiro. E ele me seguira dezenas de outras criaturas. Lembrei de como a magia levava os meus pais a se perderem, e o pânico me fez sentir falta de ar e arrepios. Matthew, viver sem magia é a única maneira de sobreviver que conheço. Comecei a respirar pausadamente, para impedir que as sensações se solidificassem, mas foi difícil fazer isso com as ferramentas da minha mãe, com os fantasmas da minha mãe e do meu pai na sala. Você está vivendo uma mentira, e uma mentira que não convence ninguém. Você acha que se passa por uma simples humana, ele disse em tom prosaico e quase clínico. Você não engana ninguém, a não ser a si mesma. Eu tenho observado como eles olham para você. Eles sabem que você é diferente. Isso não faz sentido. O chão fica praticamente sem fala cada vez que você olha para ele. Ele tem uma queda por mim desde o meu tempo de estudante. Falei displicentemente. E continua tendo uma queda por você. Mas esse não é o problema. O Sr. Johnson também é um de seus admiradores. Ele sempre fica tão mal quanto o Chan e treme a qualquer mudança do seu humor. E preocupa quando você se sente em outro lugar. E isso não acontece apenas com os humanos. Você quase matou Dom Berno de susto quando se virou para encará-lo. O monge da biblioteca? Meu tom foi de espanto. Você é que assustou, eu não. Eu conheço Dom Berno desde 1718, disse Matthew secamente. Ele me conhece bastante para não me meter. Nós nos conhecemos numa festa na casa do Duque Chandos. Ele estava cantando Assis e Galatea, de Handel, no papel de Damon. Asseguro-lhe que foi o seu poder, e não o meu, que o apavorou. Este é um mundo humano, Matthew, e não um conto de fadas. Os humanos nos superam em números e nos temem, e não há nada mais poderoso do que o medo humano. Nem a magia, nem a força de um vampiro, nada. Diana, o que os humanos fazem de melhor é temer e negar, mas esse é um caminho que também está aberto para as bruxas. Eu não tenho medo. Tem sim, disse suavemente levantando-se. E acho que já é a hora de levá-la para casa. Veja bem, me concentrei no meu desejo de informações sobre o manuscrito, repelindo todos os outros pensamentos. Nós dois estamos interessados no Ashmole 782. E se um vampiro e uma bruxa não podem ser amigos, isso não impede que trabalhem em parceria. Eu não estou tão certo disso, ele disse impassível. O retorno a Oxford foi silencioso. Ponderei com meus pensamentos que os humanos se equivocavam a respeito dos vampiros. Se os humanos se aterrorizavam com os vampiros por imaginá-los sedentos de sangue, o alheamento de Matthew contraposto com seus rompantes de raiva e suas mudanças súbitas de humor é que me apavoram. Quando chegamos ao meu prédio em New College, Matthew se apressou em retirar minha esteira do porta-malas. Tenha um bom final de semana, ele disse sem nenhuma emoção. Boa noite, Matthew. Obrigada pela yoga. Minha voz soou tão fria quanto a dele e me recusei deliberadamente de olhar para trás, mesmo sentindo que ele me seguia com os olhos frios enquanto eu me afastava. E aí, o que vocês acharam desse capítulo? Essa aula de yoga foi meio inesperada, né?
Imagina estar cercada de criaturas sobrenaturais tentando encontrar um equilíbrio. Eu fiquei curiosa para saber quem era o bruxo que tentou ler lá a mente de Diana. Será que foi o mesmo da biblioteca? Não sei, não sei. O que vocês estão achando dessa dinâmica de Martha e Diana até o momento? Será que ela pode confiar nele? A escrita eu ainda acho um pouco arrastada. Eu acho que a Débora, ela descreve demais. Às vezes são parágrafos muito longos, mas ao mesmo tempo eu entendo que ela quer dar todo o contexto para este universo que ela está criando, né? Mas assim, pensando um pouco no que a Diana passa, me fez pensar o quanto que a gente acaba às vezes se encaixando, tendo conexões com lugares mais inesperados, né? Às vezes a gente é relutante para viver experiências que são novas, pensando, não sei, tendo um preconceito que não vai dar certo, que é ruim, ou tendo algum bloqueio, né? Uma crença limitante. E de repente, quando a gente abaixa a guarda e se permite viver, se conectássemos com quem realmente somos. E aí a coisa fica mais leve e fluida, né? Eu achei interessante fazer essa reflexão. E enfim, gente, chegamos ao fim do capítulo 8. Eu estou apaixonada por essa história, por mais arrastada que às vezes eu sinto que ela é. Mal posso esperar para ver o que vem pela frente. E se você gostou, deixe o seu like maravilhoso aí. Se inscreva, ativa o sininho para não perder o próximo capítulo. Amanhã a gente continua com essa jornada mágica, então me conta nos comentários o que você achou e até a próxima. Um beijo! Há um jeito de entrar nesta sala. Você tem que ser um de nós.